Ficar dentro do carro por muito tempo é comum para quem vive nas grandes cidades e pode ser prejudicial à saúde, principalmente para quem leva uma vida sedentária, sem prática de atividades físicas. A falta de exercícios pode levar a situações de estresse emocional e físico. O médico Daniel Pimentel, diretor do Spin Center HCOR, explica os riscos e como evitar os problemas de saúde. Muito bom dia, doutor Daniel. Obrigada pela presença. Bom dia, Cadu. Bom dia, Adriana. Bom dia aos amigos do Guia do Trânsito. Doutor Daniel, a gente queria saber, da sua experiência, quais são os principais problemas causados por esse tempo exagerado que as pessoas que moram em São Paulo acabam ficando por causa dos congestionamentos. Olha, Adriana, tem um dado da Organização Mundial de Saúde que fala que 90% das pessoas vão ter algum problema nas costas durante alguma fase da sua vida. Isso são dados epidêmicos. E como fatores de risco, principalmente a gente encontra estresse, movimentação repetitiva e má postura, ou seja, esses três fatores são extremamente comuns de quem vive em cidades grandes e ficam dentro do carro por um tempo prolongado. Alia-se a isso, falta de exercício físico, sedentarismo, sobrepeso, enfim, é um prato cheio para o desenvolvimento de problemas na coluna. Que problemas são esses? Normalmente problemas degenerativos do tipo artrose das articulações da coluna, o desgaste dessas articulações, eventualmente até sobrecarga mecânica sobre os discos intervertebrais. Os discos são as estruturas que amortecem o impacto entre uma vértebra e outra. A má postura, por um tempo prolongado, pode acarretar esse abaulamento de disco, eventualmente até herniações com pinçamentos discais, aquelas dores que correm pela perna, tipo dor ciática. Essa hérnia de disco e a hérnia, muitas vezes as pessoas procuram tratamento, né, fazem cirurgias, mas eventualmente elas voltam a acontecer justamente porque talvez o problema não seja corrigido. Elas voltam a incorrer no mesmo erro, a postura, perfeito, né? exatamente. A gente vive numa cultura do fugaz, do rápido, do substituível. Eu tenho uma hérnia de disco, eu vou lá e opero e eu acho que meus problemas estão terminados. Não é assim. Na verdade, se você tem algum problema de coluna, quer dizer que alguma coisa no teu corpo não está legal, quer dizer que alguma coisa nos teus hábitos de vida não está legal. Tem que ser modificado, tem que ser adaptado. Qual o hábito que as pessoas têm que ter para evitar esse tipo de problema, doutor Daniel? Principalmente atividade física de qualquer uma. Principalmente atividades físicas aeróbias, balanceadas com atividade de fortalecimento muscular, principalmente do que a gente chama de musculatura estabilizadora de coluna. Músculo estabilizador de coluna são músculos das costas e músculos abdominais. Eles funcionam como se fosse o para-choque. Uma musculatura bem fortalecida, bem posicionada, ela acaba por ajudar a descarregar a carga não só nos discos, articulações, vértebras, mas também essa musculatura absorve parte desse impacto. É o para-choque da coluna. E a atividade física melhora a circulação, isso independente de problema de dor nas costas ou não, melhora a circulação, faz circular substâncias químicas produzidas pelo nosso próprio organismo, anti-inflamatórios, analgésicos, além de melhorar a circulação e trazer elementos de regeneração do tecido para as eventuais lesões que a gente enfrenta no dia a dia, eventualmente. É comum as pessoas conviverem com dor, porque talvez essa questão que o senhor falou, né, até a falta de tempo, né, que as pessoas então acabam convivendo com a dor, tomam anti-inflamatório, tomam analgésico, muitas vezes sem a recomendação do médico, né, de fisioterapeuta ou do próprio médico ortopedista. É comum essa situação? Extremamente comum, Cadu. Na verdade, existe um dado que 59% a 60% dos problemas de coluna não tem diagnóstico. Ou seja, se você perguntar para as pessoas, você tem dor na coluna? A pessoa vai falar, eu tenho dor, mas o que você tem? Você tem uma artrose? Tem uma hérnia? Tem uma degeneração discal? A pessoa não sabe, a pessoa não vai atrás. Existe também uma certa falta de cultura da parte médica no quesito diagnóstico dos problemas de coluna. Existia uma entidade que chamava-se lombalgia crônica inespecífica. Isso é um termo extremamente amplo, mas não nos fala o que está gerando a dor. O ideal é que você procure o médico quando tem uma dor e que haja uma investigação e que chegue-se à causa do problema. Chegando à causa do problema, você vai poder instituir a melhor terapêutica e o melhor, principalmente, tratamento para evitar a recorrência desses problemas, o tratamento de manutenção. Doutor Daniel, existe algum outro sintoma além da dor? Porque quando a pessoa já sente a dor, é que ela já foi afetada em um certo nível, né? Existe algum outro tipo de sintoma para identificar que está acontecendo alguma coisa de errado? Normalmente o cansaço vem um pouco antes da dor, aquela questão que não necessariamente a dor, mas o incômodo, um peso na região lombar. Normalmente é sinal de que algo não vai errado. Não vai bem, algo vai errado. E aí
Isso pode desencadear uma dor e, eventualmente, problemas neurológicos que são até mais graves, ou seja, alteração de sensibilidade em outras regiões, alteração de força e dor em outras regiões, tipo perna, que pode representar um problema na sua região lombar, ou eventualmente ombro e braços, que pode representar algum problema na sua região cervical também. Então não é pura e simplesmente o problema nas costas, o problema na dor. Os membros também podem sofrer quando existe algum problema na coluna. Quais são os problemas decorrentes, talvez, porque inicialmente a pessoa tem aquela dorzinha, aí trata. O que pode acontecer a longo prazo de mais sério se a pessoa definitivamente deixar o problema como supérfluo? Perfeito. Depende, claro, do problema que a pessoa tem, mas, por exemplo, num problema em que há uma certa inflamação nas articulações por sobrecarga mecânica. Por uma postura, por exemplo, sentado no volante por várias horas. Você tem aquela dor e aquela dor pode ir evoluindo, causar uma artrose naquela articulação, e a artrose também existe. As articulações da coluna, assim como qualquer articulação do corpo, quadril, joelho, tornozelo, está sujeita à degeneração. E essa artrose acontece uma alteração anatômica naquela articulação, podendo inclusive crescer osso, depositar cálcio e pincionar um nervo. Uma vez pincionado um nervo, aí você tem um problema do tipo uma hérnia, um nervo pinçado que causa uma dor, uma fraqueza, exatamente. Eventualmente nós conseguimos contornar com alguns procedimentos minimamente invasivos, eventualmente, em alguns casos, a gente sabe que menos de 5% vão para a cirurgia, mas é aquilo que nós conversamos. O ideal é não deixar chegar a esse ponto, o ideal é agir preventivamente. Doutor Daniel, e tem algum grupo que esteja mais suscetível a sofrer esse tipo de problema, as dores causadas e os problemas causados para quem fica muito tempo dentro do carro, ou todo mundo está passível de sofrer essas consequências? Não, principalmente as pessoas sedentárias, né? As pessoas sedentárias e com sobrepeso. As pessoas sedentárias porque não vão ter uma musculatura bem colocada, e as pessoas com sobrepeso justamente porque a descarga no eixo do corpo dela é maior. Tem alguma faixa etária ou independente da idade? A lombalgia é democrática. Ela pega pessoas dos 20 anos aos 80 anos. Entendi. Agora, doutor, a gente vai para o intervalo daqui a pouquinho e vai mostrar, daqui a pouquinho lá fora, né, demonstrar, isso vai ser bem legal também. Perfeito. Apenas uma última questão que Claro. me ocorreu aqui. As pessoas têm mania de apostar em algumas fórmulas mágicas, né? Isso para emagrecer, né? Tomar remédio que acha que em 10 dias vai emagrecer 10 quilos. E para dores e para, por exemplo, artrose, artrite também. Tem essas cápsulas disso, de aquilo, é tubarão, de peixe. Isso funciona ou é lenda realmente, doutor? Olha, claro que existem compostos que funcionem. Normalmente esses compostos até são prescritos no meio médico. Mas existem alguns compostos, principalmente aqueles que a vizinha da amiga, da cunhada que te avisou. Isso, quando você tiver muita sorte, ele não vai fazer absolutamente nada. Porque existem medicações que são vendidas, inclusive, em internet, que hoje em dia a gente já sabe por exames de laboratório, até encomendados para a gente, foram realizados, que são derivados de corticosteroides. Os corticosteroides existem a sua aplicação num uso agudo, num uso como forma de um tratamento global para problemas de coluna, mas o uso indiscriminado e por longo prazo pode causar problemas terríveis, do tipo aumento da pressão arterial, alteração de peso, alteração do funcionamento de glândulas hormonais e por aí vai. Doutor Daniel, só para finalizar, existe aí algum tempo tolerável para a pessoa passar dentro do carro? Para aqueles que, eu só fico meia hora por dia dirigindo, então eu estou fora desse risco, ou não? Isso daí, os problemas eles vão muito de acordo com a posição e com o estado de saúde de cada um. Sem dúvida nenhuma, a questão posicional, a questão prévia das dores nas costas da pessoa influencia, mas a gente tem um dado, um número mágico internacionalmente aceito, que são pessoas que passam mais de 20 horas por semana dentro de um carro, tem um risco extremamente alto para desenvolver problemas osteomusculares como um todo. A gente sabe que a cada 2 horas o ideal é você levantar, fazer alguma atividade física, nem que seja andar em volta do carro, pelo menos 5 minutos de intervalo. Agora, esse dado de 20 horas semanais, na realidade, se você morar na Zona Leste e trabalhar na Zona Oeste, você demora 2 horas para ir, 2 horas para voltar, já são 20 horas por semana. É uma realidade de muitos paulistanos e muitos brasileiros. Sem dúvida nenhuma. 7 horas e 43 minutos. No próximo bloco, o Dr. Daniel vai demonstrar alguns exercícios que você pode fazer para melhorar e aliviar o estresse no momento.
São 7h46. Nós voltamos ao vivo com o Guia do Trânsito e vamos falar agora com o Cadu Cortez, que está com o médico fisiatra Daniel Pimentel. Cadu, mostra pra gente como aliviar as tensões para quem passa muito tempo dirigindo no carro. Eu estou aqui do lado de fora dos estúdios da TV Cultura e a gente falou aí tudo na teoria, né? Como que as coisas funcionariam de uma maneira mais tranquila e tudo mais. E eu estou com o Dr. Daniel aqui, fisiatra, para a gente entender na prática como é que isso pode funcionar, como é que as pessoas podem, além da paciência, né, doutor? Isso aí não tem muito o que fazer, né? Exatamente, a paciência. O que a gente pode agir, vamos tentar ajudar o pessoal. O que a gente não pode agir é ter muita paciência. Ter muita paciência e ficar muito tranquilo. Vamos lá, então. A gente vai começar a estar mostrando um carro aqui, uma viatura da TV Cultura, né, em que as pessoas, para que as pessoas, você que está em casa, né, e que dirige todo dia, trabalha, por exemplo, lá em Guarulhos, mora no Guarapiranga. Esse aí não tem tanta sorte, vai até mais de 20 km por dia, né, doutor? Exatamente. O ideal é a gente mostrar num carro desse, um carro mecânico, um carro convencional, e já que nós vamos passar bastante tempo dentro dele, quais seriam os ajustes para o banco de forma que a sua coluna seja menos submetida a estresse. Vamos lá então. Começando aqui, o doutor vai entrar e vai mostrar como é que faz. Inicialmente, né, para você que já entra, tem que saber a primeira coisa, o ajuste do banco, né, doutor? Qual que é o máximo que tem que conseguir colocar, a questão aí da altura na coluna, né? Exatamente. Como regra geral, o ideal é que quanto mais fatores que você consiga ajustar no carro, melhor. Mas como regra geral, como é que nós fazemos? Primeiro, o banco afastado totalmente, e aí eu vou colocar o meu pé no pedal da embreagem até o final. Vou mostrar aqui então. O doutor está colocando ali o pé até o final da embreagem. É a primeira coisa, o ajuste do banco e depois o pé na embreagem. Por quê? Exatamente. O ideal é que o joelho não fique totalmente estendido. O joelho deve ficar levemente flexionado. Então, com isso eu já consigo trazer o meu banco um pouco para frente. Olha só que interessante. De forma que o meu joelho fique levemente flexionado quando eu pressiono totalmente a embreagem ou o acelerador. E o ideal também é que não haja compressão na face inferior, na face posterior do joelho, porque passam vários nervos, artérias, veias aqui, e ao longo do tempo isso comprimido contra o banco pode causar problemas circulatórios. Certo. Exato? Certo, então fez esse ajuste, ou seja, o senhor puxou um pouquinho, a impressão que dava, Adriana, aqui, é que quanto mais para trás, o doutor também não é tão pequenininho, de altura, quanto mais para trás, se fosse melhor, mas não é nesse caso, né? Não é o caso que a gente já viu que o joelho tem que ficar um pouquinho, não pode ficar tão estendido. E aí? Exatamente. Nos carros que têm ajuste de altura, nesse momento eu vou elevar o meu banco. Esse aqui não tem ajuste de altura, nem ajuste do volante. O ideal é que o volante seja ajustado para que eu consiga enxergar todo o meu painel de instrumentos. Então agora eu vou começar a agir no encosto traseiro do banco. Eu vou trazer vagarosamente para frente, sendo que o meu corpo deve ficar inteiramente encostado no banco, incluindo os meus ombros. E quando que eu sei que eu cheguei na altura ideal? Meus braços estendidos o punho deve tocar o volante. Por exemplo, aqui eu estou numa posição muito para trás do banco. Vai vir mais para frente um pouquinho. Exatamente, eu preciso elevar um pouquinho mais o assento. Qual que é o problema de eu ficar com o assento muito caído? É que eu vou acabar sobrecarregando a minha região cervical. Eu vou fazer esse tipo de movimento e forçar todo o tempo a minha coluna lombar e o meu pescoço, para olhar para um lado, para olhar para o outro. Então eu vou trazer um pouco mais adiante o encosto, de forma que eu, totalmente encostado com meus ombros, os meus punhos batem no polo superior do volante, tá ok? Uma vez realizado isso, eu vou proceder aos ajustes dos espelhos. O espelho central eu tenho que ter toda a visão posterior do meu veículo e os espelhos laterais também. O ideal para o espelho lateral é que eu mexa menos de 45 graus, lateralizando a minha cabeça, para ter um acesso visual ao espelho. O ideal, sempre lembrando, é deixar a linha do horizonte centralizada no meio do espelho e que veja o mínimo de carroceria do carro possível também. Ok, todos os ajustes aqui de banco, que a gente viu, do assento, também do espelho lateral e do espelho aqui da frente. Agora, feito isso, a hora de colocar o cinto de segurança e aí depois? Não, existe só um fator que normalmente é muito negligenciado, que é esse encosto de cabeça. O encosto de cabeça deve ficar de forma que o centro dele seja alinhado com o meu olho. Por quê? Para uma proteção numa eventual colisão traseira.
existe o que a gente chama de lesão em chicote, que é um problema que dá quando você sofre uma colisão traseira, porque o carro vai abruptamente para frente e não há tempo para a musculatura reagir no sentido de refrear a sua cabeça. Então, existe um chicote no seu pescoço. O pescoço vai para trás e vai para frente. Isso pode causar lesões cervicais. Se eu tenho meu banco bem posicionado e numa eventualidade de uma colisão traseira, o meu pescoço não vai fazer toda a extensão, ele vai encostar no meu apoio de cabeça. Isso é uma coisa frequentemente negligenciada e é um fator de promoção de saúde importantíssimo para se evitar lesões no caso de uma colisão traseira. Muito legal. Para a gente finalizar aqui, doutor, a gente já entendeu, isso é importante, nem em autoescola, ninguém explica absolutamente nada em relação ao encosto de cabeça. Para a gente finalizar, uma situação que as pessoas, obviamente, que estão nos assistindo, ficam muito tempo no trânsito. Qual que é a principal recomendação, seja para não acumular uma dor nas costas, no braço, o que ela pode fazer nesse tempo que ela está parada no congestionamento? Bom, manter a postura, sentar sempre com os ossinhos do bumbum, os chamados isquios, bem posteriorizados no encaixe aqui do banco, e existem alguns exercícios de alongamento que a gente pode fazer sempre que o trânsito para. Exercícios normalmente para a região cervical e para a região dos ombros. Por exemplo, farol parou, e aí eu vou fazer um pouquinho de exercício para a minha região cervical. Como é que eu posso fazer? Inspirar o ar profundamente pelo nariz, soltar pela boca lentamente e ir flexionando o meu pescoço e sentir toda a parte posterior alongar. E aí eu repito por umas 3 expirações profundas. Faço o mesmo movimento lateralmente, para os 2 lados, e circularmente. Isso ajuda a soltar a musculatura do pescoço. Os ombros também são importantes e num contexto de interior de automóvel também são extremamente possíveis de serem realizados. Como que eu posso fazer? Exercícios cruzando a linha média, trazendo a minha mão contrária para o meu peito, alongando a região posterior dos ombros e também posteriormente, eu também consigo alongar toda essa minha musculatura de trapézio. Lembrar também, numa ocasião estressante de trânsito, a música ajuda bastante. Exatamente, uma música relaxante, alguma coisa que não adicione mais estresse ao estresse que você está vivendo à sua volta também. Tá certo. Doutor Daniel, eu agradeço, doutor Daniel, fisiatra, que esteve aqui com a gente explicando um pouquinho o funcionamento, né, dentro de um carro, como que as pessoas devem se posicionar, como elas podem afastar algum momento de estresse, né, que pode principalmente prejudicar a coluna, pode prejudicar o ombro e, obviamente, ouvir música. Temos aí a Rádio Cultura Brasil em AM 1200, também a Cultura FM 103,3 FM. Música clássica é boa para os ouvidos também, né, doutor? Obrigado. Não tenha dúvida, foi um prazer. Estamos às ordens. Muito bem, Adriana Simira, com você aí nos estúdios. Daqui a pouquinho o Cadu volta e ficaram aí as dicas para você não se estressar e também não prejudicar aí a sua musculatura, a sua coluna. Dicas simples para que você tenha uma vida mais saudável no trânsito, que é tão complicado aqui em São Paulo.